Oi, gente! Hoje eu finalmente estou aqui, né, para dar continuidade àquela série de vídeos comentando todos os filmes da Barbie. Então hoje a gente vai comentar, né, o segundo filme dela, que é Barbie em Rapunzel, lançado em 2002. Caso você esteja vendo um vídeo aqui do canal pela primeira vez, eu só queria avisar, né, que aqui tem vários conteúdos de Barbie. Eu já fiz um vídeo mostrando toda a minha coleção de DVDs da Barbie, né? Eu não tenho todos os filmes da Barbie, mas eu tenho vários, né? Então eu acabei mostrando lá naquele vídeo. E eu também tenho um vídeo aqui, né, fazendo um unboxing de boneca da Barbie. Também tenho um vídeo falando sobre, né, novidades a respeito, né, do filme live action que vai sair com a Margot Robbie, com o Ryan Gosling, né? Então tem todo esse tipo de conteúdo aqui no canal. Mas eu estava já devendo há um tempo esse vídeo aqui especificamente para os inscritos, né, gente? Faz um tempinho já que eu lancei o vídeo aqui falando sobre o primeiro filme da Barbie, né, que foi Barbie em Quebra-Nozes. E aquele filme é legal, aquele vídeo foi muito legal, né, vários de vocês curtiram. E eu já tava precisando trazer a continuação aqui, né, então finalmente hoje eu estou trazendo, né, gente, pra vocês o meu vídeo falando sobre Barbie em Rapunzel, que eu acho que é um dos meus filmes favoritos da Barbie, né, e com certeza é um dos que mais me marcou. Eu lembro que naquela época, né, quando eu era bem criança, normalmente ninguém me dava, né, DVD, VHS, né, fita da Barbie, tudo era pra minha irmã, né, eu lembro que a minha irmã, felizmente, né, ela também gostava de Barbie, então a gente assistia, né, ela sempre via junto comigo, e ela acabou ganhando, né, gente, uma fita VHS de Barbie e Rapunzel, e por causa disso acabou sendo os filmes que a gente mais via, né, de novo e de novo quando a gente era criança, e eu sempre adorei esse filme. E, inclusive, eu até queria dizer pra vocês, né, gente, que esse filme aqui é a Rapunzel da minha infância, sabia? Essa é a versão de Rapunzel da minha infância, porque quando eu era criança, mesmo assim, a gente não tinha ainda a Rapunzel da Disney, né, que foi lançada lá em 2010 com o filme Enrolados. Naquela época, eu acho que eu ainda era criança, mas eu tava já me aproximando ali da pré-adolescência, né? Agora, quando eu era criança mesmo, aquela coisa assim, bem pequenininha, não sei o quê, eu via esse filme aqui da Barbie, ela era a minha Rapunzel, né? E por causa disso eu tenho uma paixão, assim, por esse filme. Eu tenho um sentimentozinho por esse filme, né? Mas enfim, sem mais enrolação, vamos lá conversar sobre o que acontece nesse filme da Barbie. Mas então, né, gente, assim como rolou lá em O Quebra-Nozes, aqui no filme da Rapunzel, a gente também vai começar o filme, né, meio que no mundo real, em que a gente vai acompanhar a Barbie sendo a própria Barbie, e ela vai estar conversando, né, com a sua irmãzinha mais nova, a Kelly. E no caso, né, assim como lá no primeiro filme, a gente tinha aquela questão, né, da Kelly, ela tá se apresentando, ela tem uma apresentação de balé, né, então ela tava treinando ali, ela tava ensaiando, e a Barbie tava ajudando ela. Aqui a gente tem uma situação que é semelhante, mas dessa vez tem a ver, né, com arte, ilustração, pintura. Então a gente vê ali, né, que a Barbie, ela tá fazendo uma pintura e a Kelly precisa fazer uma pintura também, mas ela tá se sentindo nervosa, tá se sentindo insegura. Então acaba, né, que a Barbie vai contar uma história pra meio que ajudar a empoderar a Kelly, né? Vai contar uma história que vai fazer ela se sentir mais segura de si mesma e acabar enfrentando aquele medo, né, e de fato fazendo aquele desenho, aquela ilustração que ela precisa fazer. Então a partir do momento, né, que a Barbie, ela começa a contar a história, a gente finalmente, né, vai para o mundo de fantasia acompanhar a Rapunzel. E no mundo da Rapunzel, né, a gente vai acompanhar um pequeno castelo que ela vive ali, parece uma mansão, assim, um casarão enorme, né, e ela acaba morando lá com a Gothel. Basicamente, né, a Rapunzel, ela tava ali presa desde que ela era criança, ela tinha sido sequestrada na infância, mas ela não sabia disso, né, o que a Gothel falou pra ela é que ela foi abandonada quando ela nasceu, né, que os pais abandonaram ela e que ela nunca tinha conhecido os pais. Então essa era a história que a Rapunzel pensava que era real. E ainda bem, né, gente, que apesar desse contexto horrível, ela tinha dois amigos muito incríveis, né, são dois personagens que a gente vai acompanhar aqui no filme, que acaba sendo o coelhinho, o Robbie, e a dragoa, né? Eu não sei se dragoa é o termo certo, né? O feminino de dragão, mas a gente tem lá um dragão fêmea, né? Que se trata da Penélope. Eles dois são amigos da Rapunzel, né? E apesar de tudo de ruim que ela tem que passar ali, né? Obedecendo tudo que a Gothel manda ela fazer, ela pelo menos tem aqueles dois amigos que estão sempre ali apoiando ela. Acontece, né, gente, que num dia que ela tá lá brigando com a Gothel, né, que a Gothel manda ela fazer um chá, manda fazer não sei o que na cozinha, a Rapunzel, ela acaba encontrando, né, gente, um porão que tem ali naquele castelo, e nesse porão ela vai encontrar uma escova de cabelo, que é bem interessante, né, que estava ali numa caixa. Essa escova de cabelo tem coisas inscritas nela, né, que é como se fosse uma homenagem dos pais da Rapunzel para a Rapunzel. E aí as coisas já começam a ficar estranhas, né, porque a Gothel falou que a Rapunzel foi abandonada quando ela era criança, então por que ela teria aquele presente ali, né, aquela escova que estava escrito ali detalhadamente, né, como os pais amavam ela, que estariam com ela para sempre, enfim. Então não faria sentido os pais terem abandonado ela quando ela era criança, né, e não faria sentido a Gothel ter simplesmente achado essa criança abandonada do nada, se ela inclusive tinha esse objeto que os pais tinham dado, né, para essa criança em homenagem a ela. Então ela começa a perceber que tem alguma coisa mais estranha aí.
Nesse mesmo local, né, gente, desse porão, a gente tem um momento, assim, que a Penélope, ela é meio atrapalhada. Porque ela acaba dando uma pisada, assim, no chão tão forte que ela quebra um buraco ali no porão. E a Barbie acaba ficando curiosa, né? No caso, a Barbie não, né? Que a Barbie, ela tá lá no mundo real contando essa história. A personagem Rapunzel, aqui, né, que é a protagonista. A Rapunzel, ela acha estranho o buraco que abre ali no chão, então ela vai olhar o que é. E ela percebe, né, gente, que esse buraco, basicamente, tem uma saída desse castelo, né, desse casarão onde ela mora. Porque acontece, né, que a Gothel, ela colocou uma muralha mágica, né, que torna impossível pra Rapunzel simplesmente sair dali. Só que se ela descer por baixo, né, por esse buraquinho ali que ela encontrou, né, que tem meio como se fosse um túnel até a cidade, ela finalmente vai poder ser livre. Então o que acontece, né, gente, é que a Rapunzel, ela acaba saindo. E finalmente, né, gente, ela vê a aldeia ali pela primeira vez. Então é muito legal essa cena, sabe? Eu gosto muito dessa vibe, assim, de história de fantasia, que a gente vê os castelos, né, as cidades, a comunidade ali, todo mundo andando, as pessoas nos cavalos, né, as feirinhas. Eu acho tudo isso muito legal. E a natureza também, né? Então a gente basicamente vai acompanhar a Rapunzel ali, conhecendo as coisas na cidade. E uma coisa que é bem interessante, né, gente, que a gente acaba tendo uma cena que no meio da floresta, ela vai conhecer uma menininha, né? Um grupo de 3 menininhas, mais uma em específico, quando ela acabou caindo no buraco ali, numa armadilha. E a Rapunzel acaba ajudando a salvar essa criança, né, gente? Só que acontece que essa criancinha, ela era irmã do príncipe, né, o Stefan, que é o príncipe aqui, né, o par romântico da Barbie, que a gente vai conhecer nesse filme, né, o par romântico da Rapunzel. E aqui eles acabam se conhecendo, né, ele agradece por ela ter salvo a irmãzinha dele, e eles acabam tendo ali aquele romancezinho, né, eles se olham assim, já se apaixonam porque os dois são bonitinhos, enfim, aquela coisa que a gente sabe. Uma coisa interessante de dizer aqui, né, gente, é que ela não fala o nome dela pra ele, e ele também não fala o nome dele pra ela, né, então eles se conhecem, eles se atraem, mas eles ainda não sabem o nome um do outro. Mas acontece, né, gente, que a Gothel, ela tem uma criaturinha, né, um animal, que acaba meio que sendo o escravozinho dela, sabe, o minion dela, que é o Otto. E eu não sei que espécie de animal é ele. Eu pesquisei na internet e eu vi algumas pessoas dizendo que ele era uma lontra, e vi outras pessoas dizendo que ele era um jurapá. E eu não sei o que é um jurapá, então, assim, não sei qual é a espécie dele, mas basicamente a gente tem o Otto aqui, né, gente? E esse personagem, ele é muito engraçado, inclusive tem até meme com ele, né, com uma cena que ele fala, né, do frita ele, faz purê. Pega ele, frita ele, faz purê. Né? E ele acaba sendo ali o minion da Gothel, e ele vê que a Rapunzel, ela sai, né, do castelo, ele vê que ela tá ali na rua, ele vê que ela conheceu uma pessoa, né, mas ele não sabe que é o príncipe, só sabe que ela conversou com alguém, e ele acaba contando tudo pra Gothel. E quando a Rapunzel, né, gente, ela volta pro castelo, começa a confusão, né, porque a Gothel basicamente fica assim, super irritada com ela, e começa a quebrar todos os materiais que ela tem de pintura, sabe? Isso é uma coisa que é muito triste, que a gente começa a ver ali no início do filme, né, que a Rapunzel, ela tem essa coisa de querer pintar, né, que ela gosta de arte, enfim, que inclusive é uma coisa parecida com a Rapunzel da Disney, né, gente? Interessante a gente ver esse detalhe aí. Mas então, né, depois da Gothel destruir basicamente todos os materiais ali de pintura que a Rapunzel tem, ela vai fazer um feitiço, né, que vai tornar aquele quarto que a Rapunzel mora no topo, né, na parte de cima de uma torre enorme. Porque no início do filme a gente vê que a Rapunzel, ela não tá numa torre ainda, né, ela só tá ali no castelo, tem no quarto dela, assim. Mas depois, né, que a Gothel, ela faz essa magia, o quarto dela acaba ficando ali super alto, né, e ela acaba tirando ali todas as formas que a Rapunzel tem de sair daquela torre. Então ela não tem escada, sabe, não tem outros andares, não tem nada. O quarto dela simplesmente fica lá em cima nas alturas, ela não tem nenhuma forma, né, de ter contato com o que existe lá embaixo. E outra coisa, né, gente, que eu acabei não falando antes no vídeo, mas eu vou precisar comentar aqui, é o personagem Hugo, né, que ele é o pai da Penélope, né, ele é um dragão que ele trabalha para a Gothel, e ele acaba meio que sendo um vilãozinho, né, ele acaba trabalhando ali para ela, fazendo tudo que ela quer, e ela coloca ele para ser o vigia da Rapunzel, né, para não deixar ela sair da torre de jeito nenhum. E aqui eu já preciso dizer para vocês, né, gente, que o Hugo e a Penélope, eles têm uma relação que é bem complicada, porque ele espera que a Penélope, ela seja, né, um dragão, assim como todos os outros, que vai ser feroz, né, que vai soltar fogo, que vai ser uma coisa assim mais agressiva e que vai obedecer a Gothel, né, e ser meio que vilão. Mas a Penélope, ela não tem essa vontade de ser vilã, ela não tem essa coisa assim de ser selvagem, de ser feroz. A gente vê que ela é uma personagem que ela é super delicadinha, sabe? Que ela é super fofinha, que ela é super engraçadinha, super sem jeito, sabe? Ela fica meio envergonhada, assim, meio com medo, meio insegura na hora de soltar o fogo dela, sabe? Ela não consegue fazer direito. E ela também tem muito medo de voar. Ela até consegue voar, né? Ela chega até a conseguir visitar ali a Rapunzel, que tá no alto da torre. Mas ela não consegue ir até alturas, assim, muito, muito altas, sabe? Ela tem um limite ali que depois ela começa a ficar nervosa, começa a ter medo e ela não consegue voar mais do que isso. Acontece, né, que durante a noite passa uma estrela ali, né, próximo no céu, próximo da janela do quarto de Rapunzel, e a escova que ela tinha pego, né, lá dos seus pais, que tava lá no porão, acaba se transformando em um pincel.
E no dia seguinte, a Penélope e o Rob, né, eles acabam pegando umas frutinhas ali que eles vão amassar, colocar numa cestinha, pra que a Rapunzel possa usar como tinta, né? Então eles sobem lá, né, a Penélope voa até o quarto da Rapunzel, eles entram pela janela e ficam lá com a Rapunzel e eles dão pra ela nessa tinta pra ela poder voltar a pintar. E então, né, gente, a Rapunzel, ela acaba percebendo, né, que, nossa, mas eu não tenho um pincel, sabe? Os amigos também, nossa, a gente esqueceu de fazer um pincel. E aí ela acaba vendo ali, né, próximo da janela dela, que tem um pincel ali, no lugar onde antes ela tinha deixado a escova, né? Porque ela não viu quando houve a transformação, ela tava dormindo. Então ela fica bastante curiosa com aquilo, né? Ela pega aquele pincel e ela começa a desenhar na sua parede. Só que acontece, né, gente, que o desenho que ela faz acaba meio que despertando, assim, um encantamento, né? Porque aquele pincel não é um pincel normal. Ao tocar nesse desenho, ao entrar nesse desenho, ela consegue, né, meio que entrar num portal e ir até esse lugar que ela desenhou. Então, obviamente, ela vê, né, que essa é a chance dela de ser feliz e de ser livre, e ela acaba, né, passando pelo portal. Quando ela passa do portal, né, gente, eu adoro que ela logo reencontra o príncipe, né, e dessa vez ele até tenta conversar com ela, eu acho que ela fala o nome dela, né, que é Rapunzel, mas ele não fala o nome dele, porque ela diz pra ele, né, não me fale seu nome, porque a Gothel quer saber com quem é que ela tá se encontrando, né, do lado de fora. E ela não quer saber o nome dele, porque ela sabe que a Gothel vai perguntar e ela não quer dizer. Então, pra não ter que mentir pra Gothel, porque ela não gosta de contar mentiras, ela prefere simplesmente não saber o nome dele, né, pra não dar nenhuma informação e ela simplesmente poder ali continuar encontrando ele de boas, em paz. E antes, né, gente, de eu passar pra próxima parte, assim, da história, né, continuando o que é que ela e o príncipe fazem quando eles estão juntos, eu só queria dizer aqui, né, que eu acho super legal essa coisa, assim, de a gente meio que tem uma metáfora dessa questão, né, da Barbie, ela usar esse pincel mágico, né, pra desenhar e conseguir abrir esses portais pra ir pra outro lugar. Porque, basicamente, a mensagem que isso aqui tá passando e a mensagem que, no mundo real, a Barbie quer contar pra Kelly é que a arte, né, ela é um instrumento de libertação, sabe? Que você colocar os seus sentimentos pra fora, os seus desejos, seus sonhos, suas memórias, enfim, né, você colocar isso pra fora como arte, você acaba, né, se libertando, você acaba exorcizando seus demônios, suas frustrações, seus medos, sabe? Eu acho que isso é uma mensagem muito legal de ser passada, né, dessa importância da arte e do poder da arte. É claro que dentro do filme isso acontece de uma forma super literal, porque o desenho literalmente se transforma, né, num portal, mas no nosso mundo real isso é mais, de fato, assim, uma metáfora, né? Não vai acontecer as coisas magicamente, mas o significado que a arte possui é exatamente esse, né, de libertar a gente e empoderar a gente. Mas então, né, gente, voltando pra história, a Rapunzel e o Stefan, eles estão ali conversando e a Rapunzel fala que ela quer saber de onde é que veio aquele pincel, né? Ela quer saber quem foi que fez aquele pincel, porque assim talvez ela consiga descobrir quem são seus pais de verdade, né? Que ela começa a não acreditar na Gothel, né? Que os pais abandonaram ela, então ela quer saber que história é essa. E aí o príncipe vai ajudar ela, eles acabam indo até um cara, né? Que é tipo um artesão que tem ali naquela cidade. Mas ele fala, né, que ele reconhece quem fez aquele pincel, mas infelizmente não tem como eles entrarem em contato com essa pessoa. Basicamente, né, gente, quem fez aquele pincel ali foi o irmão dele, mas o irmão dele tá em outro reino, né, o reino vizinho, que é um reino inimigo. Então aqui, né, eu queria estabelecer pra vocês, gente, que o que acontece nessa história de Rapunzel é que a gente vai ter dois reinos que estão separados e que tem uma briga entre eles há muitos e muitos anos, né, que o pessoal não entende muito bem o que foi que começou toda essa briga, porque todo mundo, né, tá brigado ali, porque todo mundo se odeia, mas existe esse ódio, né, basicamente a coisa até é meio Romeu e Julieta, sabe, da gente ter esses dois reinos assim que se odeiam, dois sobrenomes, né, duas famílias que tem essa treta familiar, né, que já faz muitos e muitos anos. E enquanto tudo isso tá acontecendo, né, a gente vai vendo a Rapunzel e o Stefan lá tendo as suas aventuras juntos, né, tentando descobrir a origem do pincel, a gente vai vendo que lá no outro castelinho, né, naquele casarão onde a Barbie morava, tá a Penélope, né, e o Rob ali meio que tentando manter escondido onde é que ela tá, só que a Gothel tá voltando pra casa, né, a Gothel, ela meio que tinha saído ali, ter aquelas aventurazinhas dela, né, fazer os passeios dela, e ela tava voltando pra casa. Quando a Gothel prendeu a Rapunzel lá nessa torre mágica que ela encantou e a torre ficou bem alta, ela falou que a responsabilidade de vigiar a Rapunzel ficaria para o Hugo, que era o pai da Penélope. Então, se a Gothel voltasse para lá e a Rapunzel não estivesse na torre, quem ia sofrer era o Hugo, né? Ela ia machucar o Hugo, ela ia prender o Hugo, ela podia até matar o dragão, né? E apesar do Hugo, ele não ser um pai legal, ele ser uma pessoa escrota, né? Um dragão escroto, obviamente a Penélope não queria ver o seu pai sendo machucado, sendo preso, nem nada. E a Rapunzel é uma pessoa que é muito boa, né? Ela obviamente não queria que ele se machucasse, não queria que nada de ruim acontecesse com ele. Então a Penélope acaba pensando, nossa, eu preciso chamar a Rapunzel de volta aqui pra casa, né? De volta pra torre dela, porque senão meu pai vai se machucar, vai sofrer, né? Então a Penélope, ela acaba também passando pelo desenho e é super legal que ela vai surgir, assim, no mesmo lugar onde a Rapunzel e o príncipe estão, né? E o príncipe, ele fica super chocado, tipo, meu Deus, um dragão aqui. Ele até tenta atacar o dragão, mas aí a Rapunzel se mete assim no meio e fala, não, ela é minha amiga, né? E o príncipe fica até meio confuso, tipo, como assim você é amiga de um dragão?
dragão. Mas basicamente a Rapunzel, né, ela precisa voltar pra casa. E antes dela voltar, né, o príncipe acaba chamando ela, convidando ela para um baile que vai ter lá no castelo. Mais uma coisa que é interessante dizer, né, gente, é que como ela não queria saber o nome dele, ele acabou também não falando nada que ele era príncipe. Então, na visão dela, ele era apenas um cara bonito que ela encontrou ali na vila. Ela não sabe que ele é príncipe, né? Então toda a paixão que ela tem por ele não vem assim de uma ganância, sabe? Nossa, quero casar com ele pra ser princesa, quero morar no reino, nada disso, sabe? Ela não sabe que ele é um príncipe, ela simplesmente gosta dele porque ele é uma pessoa que é legal, né? Que tratou ela bem, sabe? E eles tiveram aquela relação, né? Porque ela salvou a irmãzinha dele, então eles acabam se gostando de um jeito assim que é muito natural e nada ganancioso, né? Então eu acho isso muito fofinho. E me lembro, inclusive, Cinderela, né? Porque no filme Cinderela da Disney, a Cinderela também não sabe que ela dançou com o príncipe. Ela dança com ele a noite todinha no baile e ela não sabe que ele é o príncipe, né? Mas enfim, não vou falar de Cinderela aqui não, mas eu achei interessante fazer essa referência, né? Porque além de amar Barbie, eu também amo princesas Disney. Mas então, né, gente, ali nas proximidades do Castelo do Príncipe, a Rapunzel acaba fazendo, né, um desenho que acaba servindo como um portal pra ela e a Penélope voltarem pra torre. Então, quando a Gothel finalmente chega lá no quarto da Rapunzel, né, lá no último lugar da torre, né, lá bem alto, a Rapunzel já tá lá, né, então a Gothel acaba pensando que ela tava lá mesmo, mas ela continua perguntando, né, com quem é que ela tinha se encontrado da outra vez que ela foi ali andar na vila, né, andar no mundo aberto. E a Rapunzel continua falando, né, que ela não sabe o nome da pessoa, que ela não tem nome nenhum pra dizer, e ela não está mentindo, né, porque de fato ela não perguntou para o príncipe qual era o seu nome. Depois disso, né, a Rapunzel ela vai ali conversar com seus amigos, ela conta tudo o que estava acontecendo, né, ela explica que ela foi convidada para o baile e que de fato, né, gente, ela quer se libertar, ela quer poder ir embora, né, então ela vai ali começar a se arrumar e tem uma cena, gente, que é muito legal, que acontece todo o filme da Barbie, né, que é a cena da transformação. A gente sabe que todo filme tem um momentinho, né, que a Barbie ela vai sair do seu vestido mais simples que ela tá usando, né, na parte principal do filme, e aí ela vai ter o seu vestido glamuroso, extravagante, enfim, que vai servir, né, para ser o vestido principal da boneca Barbie que vai ser vendida, né? Porque a gente sabe que esses filmes só existem pra vender boneca. E o que eu achei legal aqui, né, é que basicamente o que a Barbie vai fazer é que ela vai desenhar os vestidos e os vestidos eles vão se tornar reais, né? Então ela acaba aqui fazendo um teste de vários vestidos, vários estilos diferentes. Eu acho inclusive super legal que tem um dos vestidos que ela testa aqui, né, que ele tem uma visão assim, uma estética, né, uma vibe que eu achei super art pop assim de Lady Gaga, né? E inclusive o amigo dela, o Rob, né, o coelhinho, ele acaba falando, né, que aquele vestido, ele meio que está à frente do seu tempo. E de fato, né, aquela é uma coisa que parece assim muito futurista, muito moderna, especialmente para a época em que a história se passa ali com rei, rainha, né, castelo, enfim. Então eu acho super legal toda essa questão da moda, dela testando ali os vestidos, até que finalmente ela encontra o vestido perfeito para ser utilizado, né? Então ela faz aqui aquele vestido belíssimo dela, né, que é um vestido roxinho, né, todo brilhoso, todo cheio de glitter, aquela coisa bem Barbie, né? Então eu acho assim muito maravilhosa essa cena, super legal dela testando os vestidos, mas acontece uma coisa ruim, né, gente? Que quem é que tá ali observando? O Otto, né? Aquele animalzinho ali, o Minion da Gothel. Ele vê tudo que tá acontecendo, ele escuta aquela conversa e ele acaba também encontrando o convite que a Rapunzel recebeu do príncipe, né? Então ele vai pegar aquele convite e acaba entregando pra Gothel. A Gothel, então, né, gente, ela vai entrar no quarto da Rapunzel toda revoltada, toda irritada, ela expulsa os amigos da Rapunzel de lá, e aí, gente, ela faz um feitiço que acaba arrancando da parede o desenho que a Rapunzel tinha feito. Então, todo aquele portal que ela tinha pra conseguir ir para o mundo, né, do lado de fora, acaba sendo destruído. E a Gothel também, né, gente, ela pega o pincel da Rapunzel e destrói ele completamente, então não tem mais como ela desenhar um novo portal. E ainda por cima, né, gente, provando que a Gothel é super escrota, ela ainda faz um feitiço naquela torre, né, e esse feitiço que ela faz, basicamente, é dizendo assim, né, que nenhuma pessoa mentirosa, né, nenhum coração mentiroso poderá sair daquela torre, sabe? Não tem como a Rapunzel sair dali, porque como eu falei pra vocês, não tem escada, não tem, né, porta, não tem nada. A única coisa que ela teria ali pra sair seria a janela, mas teoricamente, né, ela não seria capaz de sair por aquela janela, porque tem esse feitiço atrapalhando, né, então não poderia sair dali de nenhum canto. E agora, né, gente, que a Gothel, ela tá sabendo que a Rapunzel continuou saindo depois que ela mandou o Hugo ficar ali vigiando a Rapunzel, ela obviamente fica super irritada e ela acaba prendendo o Hugo, né, ele fica acorrentado. E a Penélope vai lá conversar com o seu pai. A gente vai vendo, né, até então no filme que toda vez a relação da Penélope com o seu pai é super complicada, sabe, ele é super grosso, ele tem muita expectativa sobre ela, sabe, do que ele acha que ela deveria ser, mas que ela não é bem assim, né? E que ele precisa abrir os olhos para aceitar ela do jeito que ela é. E aí a Penélope, ela começa ali a conversar com seu pai, né? Ela chega um momento dela ser bem corajosa, ela dizia as verdades. Então ela acaba falando pro pai, né, que o pai deveria tentar ajudar a Rapunzel, sabe? Porque o pai fica o tempo todo concordando com a Gothel, né? Então mesmo com a Gothel acorrentando ele meio que não percebe que ele tá do lado do mal, sabe? Que ele é um vilão ali. E que a Rapunzel, ela é a vítima da história. Então a Penélope, ela começa a jogar as verdades na cara do pai. E ela fala, inclusive, né, que a Rapunzel já estava livre, já estava do lado de fora. E só voltou com a Penélope, né? Só voltou pra torre
pra que o Hugo não sofresse, né? Pra que a Gothel não descobrisse que ela tava indo embora, né? E que o Hugo não fosse sofrer o que ele tava sofrendo agora, no caso, né? Tá acorrentado, e enfim. Então, a Penélope, ela acaba dizendo pro pai, né? Tipo, a Rapunzel fez isso pra ajudar você, pra proteger você, sabe? Você continua contra ela, você continua pensando que ela é ruim, né? E nesse momento, o Hugo, ele acaba de fato pensando, tipo, nossa, eu sou escroto e eu estou do lado errado dessa história. E nesse momento, né, gente, acaba que o Hugo, ele percebe que ele deveria apoiar a sua filha, né? Que ele não deveria estar contra a filha todo esse momento. Então ele começa a fazer ela se sentir mais forte, dizer, né, que ele tá muito orgulhoso dela, da coragem que ela teve pra dizer aquilo pra ele, da coragem que ela teve pra continuar estando ali do lado da Rapunzel, né, apoiando ela, apesar de tudo, né, e que ela não desistiu. E enfim, ele acaba dizendo que ela é muito forte, né, que ela de fato tem o poder do dragão e que ela pode fazer o que ela quiser. E nesse momento, né, a Penélope, ela acaba também parando pra pensar que o feitiço que a Gothel fez prendia uma pessoa mentirosa, né, um coração mentiroso dentro daquela torre. Mas a Rapunzel não tinha mentido, porque em nenhum momento ela perguntou para o príncipe o nome dele. Muito pelo contrário, né, ela falou para ele não dizer o nome, exatamente porque ela sabia que a Gothel ia perguntar e ela não queria ter que mentir. Então, para se poupar de ser mentirosa, ela simplesmente falou, olha, não me conta o seu nome, pra gente poder se encontrar, a gente poder se divertir, sem eu ter problemas, né, com essa mulher que tá aqui me escravizando, me prendendo. Então, né, a Rapunzel nunca mentiu. Ela não tem um coração mentiroso. O coração dela é puro, o coração dela é verdadeiro. Então ela consegue sim sair daquela torre. E por causa disso, a Penélope acaba voando, né? Então ela chega lá na janela e pega a Rapunzel. E aí nesse momento, né, gente, eu queria falar uma coisa que eu percebi que eu esqueci de falar antes no vídeo, né? Que no momento que a Gothel tava estressada e destruiu o portal, o desenho, né? E destruiu o pincel e prendeu a Rapunzel ali, ela também fez mais uma coisa. Ela cortou o cabelo da Rapunzel, né? Que isso é uma parte também que é bem conhecida, né, da história da Rapunzel, que é a parte de cortar o cabelo. E aí a Gothel, ela arranca o cabelo da Rapunzel, mas esse cabelo que ela arrancou ali, que ela cortou, ela vai utilizar. Porque o que que acontece? A festa, né, o baile que vai ter lá do príncipe é um baile de máscaras. Então ela acaba colocando o cabelo da Rapunzel nela, como se fosse, né, tipo uma peruca. E ela usa uma máscara pra se passar pela Rapunzel. Então ela chega lá no baile e ela vai pra cima do príncipe, né? Começa a conversar com o príncipe, sensualizar ali, toda misteriosa, né? Mostrando o cabelão. E o príncipe, obviamente, pensa que é a Rapunzel, né? Porque o cabelo dela acaba sendo uma característica que chama muita atenção. Então ele sai correndo atrás dela ali, né? Acaba saindo do castelo, saindo do baile. Eles vão pra parte feita um labirinto ali, né? No campo ali, do jardim do castelo. E aí ela se revela, né? Que ela é, no caso, a Gothel, né? E aí ela começa a atacar o príncipe, né? É uma cena que é super legal, inclusive, porque as criancinhas, né? Os irmãos e as irmãs do príncipe acabam meio que se metendo ali na confusão pra lutar contra a Gothel. E eu achei super legal, né? Porque essas criancinhas são super fofas. E então, basicamente, a gente vai ter, né, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui na história, né? Então a gente vai ter o príncipe Stefan, né, e seus irmãozinhos sendo atacados pela Gothel. Aí lá naquela casinha, né, no castelo da torre, onde tá a Rapunzel, a gente vai ter a Penélope, né, voando com a Rapunzel, tirando a Rapunzel ali do quarto. Ela finalmente começa a ter mais coragem, né, acreditar mais nela mesma, agora que o pai apoia ela. Então ela acaba conseguindo voar tão alto que ela ultrapassa essa muralha mágica, né, que colocava qualquer pessoa dentro daquele ambiente ali presa, né, sem poder sair dali. Então a Rapunzel, né, e a Penélope, elas acabam conseguindo sair e elas estão voando na direção, né, do castelo onde tá tendo o baile. E ao mesmo tempo também a gente tá tendo o rei, né, daquele reino adversário, né, o reino rival, que se chama, né, o rei Wilhelm. Ele está planejando invadir o castelo, né, do pai do Stefan, que no caso é o rei Frederick. Então a gente tem esses dois reis, né, Wilhelm e Frederick, que estão ali brigando há anos. E agora vai ter essa confusão, né, que os dois vão se encontrar e vão começar a batalhar. Então a gente vai ter essas três coisas acontecendo ao mesmo tempo, que é super legal. E aí chega no terceiro ato desse filme aqui, né, gente, que tem todo um enfrentamento, um combate que acontece lá no castelo. Então a gente tem, né, o rei Wilhelm e seu exército, né, entrando dentro do castelo, invadindo ali, e eles começam a lutar, né, o Wilhelm e o Frederick, os dois reis lutando. E aí acontece que a Gothel entra ali e ela acaba contando uma verdade que eles não sabiam, que ela é a razão pela qual, né, esses dois reinos estão brigando há muito tempo. Acontece, né, gente, é que o Wilhelm, ele era o pai da Rapunzel. Ele e a rainha com quem ele se casou. Mas a Gothel era apaixonada por esse rei. E ela nunca aceitou que ele não amava ela de volta, que ele acabou se casando com outra mulher e tendo filho com outra mulher. Então, quando a Rapunzel era bebezinha e tinha nascido, a Gothel foi lá e sequestrou ela. Só que acontece que ela fez parecer que quem tinha roubado a bebê, ou matado a bebê, ou feito o que fosse com a bebê,
tinha sido o rei Frederick, ou seja, o pai do Stefan. Então, por causa disso, passaram-se anos em que esses dois reinos estavam ali brigando, porque um pensava que o outro era o culpado, né, por essa questão da filha que sumiu. Sendo que, na verdade, foi a Gothel que fez tudo isso, né? Então, ela não estava apenas, né, manipulando a Rapunzel, mas ela também estava manipulando dois reinos diferentes para que os dois ficassem guerreando por anos, né? Então, vê quanta desgraça ela acabou causando simplesmente porque ela não aceitou ser rejeitada, né? Ela não aceitou que o cara que ela amava não amava ela de volta. E aí, né, gente, nesse momento a Rapunzel acaba chegando, a Penélope chega também. A Penélope, pela primeira vez, ela acaba botando fogo pra fora ali, ela consegue. E a Barbie também vai se metendo ali na briga, né, e a Gothel começa a fazer vários feitiços, tentando botar fogo ali no castelo, né, e também atacar a Rapunzel. Então a Rapunzel, ela sai correndo, ela sai fugindo, ela tem um plano, que a Rapunzel, ela é inteligente. Ela tem um plano e a Gothel vai seguindo ela. Então, basicamente, qual é o plano que a Rapunzel tá tendo, né, gente? Ela tá levando a Gothel na direção do desenho que ela fez, né, do portal que ela criou para a torre que ela tinha desenhado ali nas proximidades do castelo. Então ela tá correndo naquela direção para levar a Gothel até a torre. Só que acontece, né, gente, é que antes delas chegarem lá nessa parte onde tá o desenho, a Rapunzel, ela tá conversando com a Gothel e ela fala assim, né, vamos fazer uma trégua, vamos fazer paz, vamos parar com essa briga, vamos parar com esse conflito, sabe? Eu perdoo você, se você parar, eu vou perdoar você, a gente vai conseguir reconstruir isso aqui, a gente vai conseguir, né, resolver essa situação. Mas a Gothel, ela não aceita, né? Então eu acho que isso é super legal, super interessante também da gente analisar a personalidade da Barbie, né, que ela costuma, e da personagem dela, né, todas as histórias que ela conta pra sua irmãzinha Kelly, normalmente a protagonista, ela é muito, assim, altruísta, muito bondosa, ela não tem esse desejo, assim, de vingança e de maldade, sabe? Então, por mais que a Gothel tenha sido muito ruim, o instinto dela não é de simplesmente fazer a Gothel sofrer de volta. Ela dá uma oportunidade pra Gothel, né? Ela meio que conseguir se desconstruir, né? Conseguir ser perdoada pelo que ela fez, ver que o que ela fez foi errado e mudar de atitude. Mas a Gothel não muda de atitude, né? Então a Rapunzel simplesmente leva ela na direção daquele desenho e a Gothel acaba batendo de frente ali com o desenho dela, acaba entrando na torre. Só que acontece, né, gente, que quando a Rapunzel tava na torre, ela conseguiu sair. Por quê? Porque ela não tinha um coração mentiroso. Ela sempre contou a verdade, né? Ela nunca tinha mentido para a Gothel. Mas a Gothel, ela era super mentirosa. Tava manipulando todo mundo. Então, o feitiço que ela mesma fez acabou prendendo ela ali para sempre, né? Ela nunca mais será capaz de sair daquela torre porque o coração dela é extremamente mentiroso. E depois disso, né, gente, finalmente chega aquele momento, né, do final feliz, todo mundo vivendo incrível ali. A Rapunzel, ela tem um momento de reencontro ali com o seu pai, né, deles entenderem melhor a história de tudo que aconteceu. Eles também botam água ali, né, tiram fogo do castelo, tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, eles conseguem libertar o Hugo, né, o pai da Penélope. E a gente vai ver um tempo, né, que se passa e acaba, né, que a Rapunzel e o Stefan, eles vão se casar, eles vão viver felizes no próprio castelo deles, né, e agora os pais deles, né, o Wilhelm e o Frederick, eles estão em paz, os dois reinos estão bem, inclusive aparece a mãe da Rapunzel aqui, eu achei isso legal, porque tinha uns momentos que eu tava vendo o filme e a mãe dela é citada, mas ela não aparece. Eu pensei, nossa, será que a mãe dela morreu? Porque a gente sabe que nessa história, né, de conto de fadas, normalmente a mãe sempre morre. Mas não, a mãe tava presente aqui, ela aparece no casamento da Rapunzel, e a gente vê que tá todo mundo bem, né? O Hugo e a Penélope também, eles agora estão no momento da relação deles, que eles estão super felizes, né? Todo mundo tá vivendo super bem, e a partir desse momento que a gente tem essa conclusão, né, e todos viveram felizes para sempre, a gente acaba voltando para o mundo real, onde a Barbie estava contando essa história para a Kelly. E basicamente, né, gente, com isso, a Kelly, ela acaba vendo a importância, né, de você desenhar aquilo em que você acredita, né, desenhar os seus sonhos, né, o seu desejo, o que você tá sentindo, né, seus sentimentos, suas emoções, enfim, colocar aquilo pra fora por meio da arte, né. Basicamente, ela aprendeu isso acompanhando essa história que a Barbie contou pra ela. Então, ela é empoderada, né, ela se sente forte pra fazer isso, e apesar do medo que ela tinha lá no início, agora ela vai lá e enfrenta, né. Então, o filme acaba terminando com ela pegando o pincel e indo desenhar no quadro, né? Ela finalmente acreditando o suficiente em si mesma para colocar a arte dela para fora. E esse é o filme, né, gente, Barbie em Rapunzel, o segundo filme da Barbie. E eu acho esse filme, gente, muito maravilhoso. Eu acho ele, assim, muito melhor do que o Quebra-Nozes, sabe? Eu acho que o Quebra-Nozes tem elementos legais, mas esse filme aqui, gente, na minha opinião, ele dá um passo, assim, à frente, que é um pulo, assim, sabe? Ele não simplesmente sobe um degrau. Ele sobe, feita a torre da Rapunzel mágica, sabe? Que vai lá pra cima. Porque eu acho que esse filme, ele tá num nível que é muito mais elevado do que o que a gente viu lá no primeiro com o Quebra-Nozes. Eu acho que esse aqui tem uma história muito mais trabalhada, né? Tem personagens muito melhor desenvolvidos, sabe? As tramas, as intrigas,
toda a questão, né, do romance, né, do mistério, da gente descobrir quem são os pais, né, da Rapunzel, porque esses reinos estão brigando. Eu achei que tudo foi feito de uma forma muito legal, sabe? É um filme que é incrível pra quem gosta de fantasia. Eu amo fantasia, eu amo contos de fadas, esse filme pra mim é incrível. Eu também acho que ele tem uma vibe, assim, que é super princesa Disney. E basicamente é isso, né? Eu acho que esse vídeo, inclusive, ficou longo, porque eu queria relembrar que todos os detalhes mesmo da história, né? É uma história que é um pouco mais longa, ela é mais extensa, assim, mais complexa do que o que a gente teve lá no filme do Quebra-Nozes, mas é um filme que eu amo muito. E agora minha ansiedade, né, gente, pra falar com vocês sobre os próximos filmes só aumentou, porque eu achei muito divertido rever esse filme da Barbie, né? Inclusive, o próximo é Barbie em O Lago dos Cisnes, né? Que é um filme que eu sei que muita gente ama também. E eu queria deixar aqui claro, né, gente, prometer pra vocês que o próximo vídeo de Barbie não vai demorar tanto assim, né? Porque, de fato, entre o vídeo do Quebra-Nozes e esse vídeo aqui, eu sei que eu demorei, eu peço desculpa pra vocês, mas os próximos eu vou lançar com mais rapidez, né? Então, se vocês gostam desses conteúdos, se vocês gostam de Barbie, não deixe de se inscrever aqui no canal, né? Ativa o sininho também da notificação pra você ver sempre que um vídeo novo de Barbie for lançado no canal. E basicamente é isso, né, gente? Deixo vocês por aqui. Até mais!